Há 2 décadas, o Brasil é campeão mundial em acidentes de trabalho. Dados da Previdência Social demonstram que em 2011 foram registrados mais de 700 mil acidentes, sendo que 2.884 resultaram em morte. Em 2012, o número de vítimas fatais apresentou leve queda em relação a 2011. Para mudar essa realidade e ampliar o conhecimento dos trabalhadores com relação aos seus direitos e deveres, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde realizou nos dias 23 e 24 de setembro a oficina NR32 e sua aplicabilidade, realizada no Hotel Nacional em Brasília. A saúde é a primeira porta de entrada dos trabalhadores hoje acidentados ou com agravos relacionados ao trabalho. Então, no caso da saúde, nós temos ainda uma subnotificação, nós temos uma vigilância também muito precarizada, onde ela não tem poder de polícia, na verdade, fica muito também numa certa concorrência de competências e responsabilidades em relação às próprias ações das delegacias de trabalho. E nós temos, assim, também uma necessidade também de fazer com que a vigilância em saúde do trabalhador ganhe prioridade dentro da área da saúde. A gente tem feito isso, inclusive, com essa construção da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, porque a gente não pode admitir, num país como o Brasil, onde a aceleração do crescimento e desenvolvimento econômico é uma das prioridades do governo, e que isso resulta, por ano, uma média de 700 mil casos, né, de acidentes e mortes relacionadas ao trabalho. Então, a nossa proposição é que os trabalhadores se organizem, as organizações sindicais coloquem como prioridade em suas pautas, sim, a defesa de um sistema único de saúde de qualidade para todos, que tenha maior responsabilidade com a vigilância em saúde do trabalhador e não apenas com assistência e reabilitação. É através desse seminário que a gente vai procurar levar o conhecimento da categoria, o interesse e o cuidado que nós estamos zelando dele, trabalhador na saúde, para evitar infecção hospitalar. Essa mesa redonda de hoje é muito importante, porque só assim a gente leva o conhecimento dos companheiros, toda a nossa preocupação de investir e que se investir pelo empregador também, da NR32 para trazer a fiscalização maciça para diminuir a infecção hospitalar. Então, que hoje foram convocados para esse seminário visando a organização nacional da Confederação com respeito a esses empreendimentos com relação ao NR32, que realmente até agora está só no papel e a prática está muito longe. E esse é um desafio nosso de levar ao conhecimento nacional toda a nossa preocupação com relação da implantação e segura da NR32, que infelizmente não está sendo levado em consideração. Durante o evento, que contou com a presença de dirigentes da CNTS, das federações filiadas, de sindicatos vinculados, de autoridades do Ministério da Saúde e do Trabalho e de pesquisadores e trabalhadores da saúde, foi lançada a cartilha Boas Condições do Trabalho exigem saúde e segurança para o trabalhador. É um instrumento a mais, uma vez que muitos dos sindicatos não têm condições de executar esse trabalho por livre e espontânea vontade e até pelas suas condições financeiras. Então, coube a CNTS programar essa atividade e elaborar esse instrumento da forma como foi elaborado, para que os sindicatos nas suas regiões possam utilizar nos meios políticos, inclusive sim, no Ministério Público, os fiscais sanitários, através desse instrumento, a atuar em relação ao ambiente de trabalho. Todos os hospitais e unidades de saúde no país, né? E tem 7 anos que já foi lançada e aprovada essa NR e pouca coisa dela foi cumprida. Então, nosso objetivo maior é evitar que os trabalhadores adoeçam da forma como vem adoecendo e que os sindicatos pouca atuação tenham feito em relação à NR32. Por se tratar de uma matéria que o próprio trabalhador desconhece e por envolvimento dele no dia a dia do trabalho, ele não consegue ter a percepção do seu envolvimento no ambiente de trabalho hostil em relação à sua saúde. A norma NR32 tem o intuito de estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores deste setor. Foi instituída em 2005, por meio da portaria número 485 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela surgiu das reivindicações dos profissionais da saúde e estabelece que tanto os empregadores quanto os empregados têm o dever de cumprir o que determina a norma. O trabalhador da saúde está ali para garantir a vida do cidadão. Então, é um contrassenso, é uma contradição
o trabalhador da saúde cuidar da população em geral e, ao mesmo tempo, ele está se matando no trabalho, né? Contraindo doença, vírus, germes, alguns que a ciência nem detectou ainda, né? Quantos trabalhadores de saúde não têm morrido de mortes inexplicáveis, exatamente porque quem trabalha na unidade hospitalar está sujeito a pegar vírus de uma maior variedade possível, que você não tem a menor ideia do que seja nem de onde venha, né? Então é uma contradição o trabalhador de saúde não ter a devida atenção para garantir que o seu trabalho, o seu laboro, e que esse laboro garante a vida da população brasileira, mas que seu laboro não torne ele vítima do seu trabalho, né? Que ele não venha morrer em função do seu desenvolvimento, do seu trabalho. No momento em que o trabalhador passar a exigir o cumprimento da norma, o gestor, o seu diretor de hospital, o seu encarregado, o seu superior estará sempre obrigado a cumprir com o que estabelece a norma. É preciso que, primeiro, o gestor público dê a devida atenção e importância à aplicação da ANR. Segundo, que haja uma conscientização dos trabalhadores do setor público para que a ANR seja realmente efetivada. Não basta só ter a norma, é preciso que o trabalhador tenha consciência da necessidade de cumprir o que a norma estabelece para poder garantir, assim, a sua saúde no local de trabalho. Na área de saúde nós temos muitos acidentes com material biológico, tem a situação das exposições a raio-x, a produtos químicos, né? Há acidentes, inclusive, nos riscos, nos próprios ambientes de trabalho. A saúde tem hospitais de grande porte, tem os postos de saúde, então tem muitos riscos que são preveníveis e evitáveis, né? E principalmente as doenças relacionadas ao trabalho. No caso, por exemplo, lesão por esforços repetitivos, que são as LERDORT, que acontece muito com enfermeiros, com médicos, com auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, com dentistas, por exemplo. Problemas de ergonomia, problemas de postura, inclusive com os profissionais dentistas. E muitos desses profissionais têm sido... têm auxílios, né, da própria Previdência, aqueles com carteira assinada. Tem acontecido aposentadorias por invalidez, em função da LERDORT, por exemplo. A segunda causa de aposentadoria por invalidez é a LERDORT, inclusive no segmento de saúde. A segunda causa também de auxílio-doença, no mundo dos formais, também é a LERDORT. As doenças cardiovasculares também, e contribuem para isso, as doenças não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, que são fruto, inclusive, do ambiente de jornadas duplas, do ambiente do sedentarismo, da falta de uma boa prática de uma refeição, da falta da prática de exercício físico. Como eu disse, a obesidade também, hoje 50% da população tem excesso de peso e que trazem complicações e que causam principalmente mais de 500 mil mortes ano no país. Então, a necessidade de se trabalhar as questões de promoção da saúde, né? Também a prevenção aos riscos nos ambientes de trabalho, né? E também a questão das doenças, que principalmente a LERDORT, e ainda agora uma das que mais nos preocupa é a questão da saúde mental, quer dizer, o assédio moral, a pressão nos serviços, a falta de insumos, às vezes cancelamento de cirurgias por falta de medicamentos, por falta de profissionais. Imagine a pressão, né, que o trabalhador da saúde tem, né? A ANR 32, ela traz todas essas ações no sentido de se precaver em relação tanto às doenças como aos acidentes, como a exposição ao raio-x. A gente ainda precisa sensibilizar tanto a população como profissionais de saúde, gestores de saúde, médicos, enfermeiros, etc. E principalmente trabalhar na formação desses profissionais, que é focada muito ainda no modelo assistencial e não no da construção de uma atenção integral que traga desde a construção do ambiente saudável de trabalho e as ações de promoção da saúde, como uma boa alimentação, a prática de
de exercício físico, não ao sedentarismo, né? Isso são coisas que o mundo atual, inclusive com a internet, a gente está levando serviço para casa. Então, e os afastamentos estão acontecendo cada vez mais, né? A cartilha da CNTS vem acrescida do guia técnico que dispõe sobre os riscos biológicos no âmbito da NR32. O risco biológico é o risco da contaminação por micro-organismos que infeccionam o organismo humano, né? Bactérias, vírus e outros micro-organismos, né? Esse risco biológico ele ocorre não só nos ambientes que mexem com o doente, né? Com um paciente doente que está contaminado com uma tuberculose, com uma pneumonia, alguma coisa assim, mas acontece também em trabalhadores que manipulam determinados animais, né, que pode ser transmitido também em alguns bichinhos, né, alguns micro-organismos, e pode ocorrer também em trabalhadores de laboratório que mexem com esses bichinhos para estudos, etc. Então, o risco biológico é a contaminação do trabalhador que pode gerar infecções dos vários tipos. Quem é o maior responsável é o próprio empresário, né? Porque não são medidas individuais, né? São medidas coletivas, né? Ligadas à vestimenta, ligadas a condições de ambiente de trabalho. Então, o trabalhador que tem que ter consciência, né? Para poder utilizar os equipamentos de proteção, né? Não alterar os procedimentos, né? Saber usar uma agulha que está protegida, mas quem é mais importante é o empresário. O empresário tem que dar os pérfuros cortantes, as agulhas protegidas, né? O empresário tem que ver como é que estão as condições do ambiente para ver se está havendo higiene adequada. Então, eu acho que cabe mais ao trabalhador é ficar atento e exigir essas medidas. E quando essas medidas são fornecidas, adotá-las. Mas a responsabilidade maior pela prevenção é primeiro dele, depois que ele toma consciência, é cobrar do empresário. E quando o empresário for consciente e responder, ele atender essa resposta. A segunda etapa da oficina abordou o tema NR32 e sua aplicabilidade, e foi marcada pelo debate em grupos de trabalho dos principais pontos da cartilha. As propostas aprovadas definirão as estratégias da Confederação e de suas entidades para buscarem o entendimento e a fiscalização do cumprimento da NR32.